Então, nós estamos falando, então, da nova aliança e estamos falando a gente está falando sobre a compreensão que ela precisa nos trazer. Então, nós vamos fazer, em tese, 15 aulas falando só sobre a aliança como um tema importante, para que a gente possa entender melhor, porque foi por intermédio das alianças que Deus estabeleceu no decorrer de toda a sua história, uma relação verdadeira com toda a humanidade. Então, para a gente discorrer um pouquinho, a gente começou a gravar um pouquinho depois essa aula, e então a gente fez uma pequena introdução e agora a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho melhor sobre a diferença de dois termos que normalmente a gente tende a confundir quando a gente fala de aliança, né? Aliança é uma coisa e contrato é outra coisa completamente diferente. Alguém sabe me dizer qual a diferença de contrato e aliança? Não tem nenhum advogado aqui, né? O Celso entende um pouco de contratos aí, porque o Celso é administrador, né? Tem uma diferença aí, Celso, o Celso? Que tem, eu só não sei dizer qual é. Ah, então tá bom. O contrato ele é Fala, feito Dani. ele é feito entre uma ou mais partes e ele pode ser destratado. Uma aliança, ela não pode ser destratada. Então, mas por quê? Celso, por quê? Não sei. Oi, quem está falando? Então, eu acho que o contrato, sempre que se fala em contrato, são colocados as chamadas cláusulas, né? Isso. A partir do momento que um lado não obedece uma determinada cláusula, esse contrato ele é rompido, né? Aí que vem o caso do distrato, né? Porque houve um rompimento de uma cláusula. E a aliança não, a aliança é mais um acordo assim de cavalheiros, vamos dizer, que não tem uma cláusula, não tem uma exigência, né? Eu penso assim, né? Opa! Talvez até a diferença seja na possibilidade de romper. O contrato, a gente já prevê uma possibilidade de rompimento. E a aliança, a gente não prevê a possibilidade de rompimento. É tudo muito interessante. Pode dizer quem ia falar? No caso do contrato, assim, parece que sempre tem uma desconfiança de ambas as partes. Senão não haveria cláusula, né? É uma boa também, Reginaldo. Boa pegada aí. Quem mais? Alguém ia falar uma vozinha feminina? Era a Kátia? Ok. Então, quando a gente está falando do contrato e da aliança, na verdade, existe uma diferença muito clara entre os dois. Na verdade, são várias as diferenças e hoje a gente vai abordar um pouquinho delas, mas tem uma que me chama muita atenção. Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Um contrato, as partes, na verdade, como o Dário falou, as partes elas negociam e elas entram num acordo entre si e elas firmam a partir de agora, a partir desse acordo, elas firmam um compromisso. E o que significa que a partir de agora eles estão comprometidos um com o outro. Mas eles estão comprometidos a partir dos termos que eles estabeleceram. É isso aí. Só que a aliança, ela não é uma negociação. Não entra essa parte, não entra uma negociação, não entra um acordo. A aliança é a parte mais forte que ela vai oferecer uma aliança para a parte mais fraca, porque ela reconhece a sua soberania. Então, a aliança, esse primeiro aspecto dela, é muito interessante porque ela estabelece, porque ela é a parte mais forte, e a parte mais fraca agora, ela aceita ou não. Isso é muito importante a gente entender. Eu não estou dizendo que é só isso, estou dizendo que é uma primeira parte
que me chama muita atenção. Vamos tentar entender isso em uma forma da gente se relacionar com Deus que é muito peculiar, né? Quem não? Duvido. Quem nunca fez que saia da reunião primeiro? Ao invés de jogar a primeira pedra, né? Mas quem nunca, numa oração, tentou negociar com Deus? Hã? Quem é que nunca, nessa relação com Deus, Senhor, se a gente conseguir tal coisa, se eu alcançar, eu vou fazer, eu vou ser a partir de agora. Cheio de condicionantes na oração. Se. Não é? Quem nunca fez isso? Então, se a gente, então, conseguiu negociar com Deus, né? Então, como é que a gente pode saber que ele aceitou se submeter à nossa reivindicação? Como é que a gente pode? A gente pode provar isso. E aí é muito interessante, porque se ele se submeteu à nossa reivindicação, então, quem é a parte mais forte aí nessa aliança? Ele que aceitou ou eu que impus? Aí, como é que é essa minha relação com Deus? É uma relação de contrato ou de aliança no qual eu sou o mais forte, porque eu que estou colocando os termos? Você está colocando os termos, mas sempre a palavra final não é nossa, né? Mas é exatamente quando não acontece que é o problema, Celso. Porque quando não acontece, aí eu começo a ficar nervosinho, a fé já não serve. Então, né? peraí. Então, Porque é o reino a meu serviço. Aí a pergunta tem que ser diferente. O que nós pensamos disso, né? Exatamente. Qual é a relação? Porque o que nós pensamos dessa relação não é exatamente o que seja. Exatamente. Por isso é que eu tô dizendo, né, que a centralidade do evangelho está na compreensão da aliança. E a compreensão da aliança vai estabelecer a nossa relação com Deus. É exatamente isso. Então, é nessa barganha, né, quando a gente vai estabelecendo, porque é uma relação de barganha, né, com Deus. Quando nós passamos muitas vezes pelos momentos difíceis, por momentos ruins, é que a gente tem esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento surge e é interessante que a gente muitas vezes chama isso de voto. Né? Fiz um voto. Fez um voto que quem paga é Deus, né? Voto impositivo. Quem paga na maior parte das vezes é Deus. Então, esse tipo de comportamento vai estabelecer como é que a gente se relaciona com o Pai, né? Então, Deus, se o Senhor me curar, então eu vou ser um crente mais fervoroso, eu vou participar mais dos cultos. Como se Deus precisasse disso, né? Precisasse que a gente frequentasse mais o culto. Deus, se o Senhor me tirar dessa confusão, aí eu vou entregar o meu coração de verdade para o Senhor, né? Deus, se o Senhor me der esse emprego, eu vou ser fiel aos dízimos e ofertas. Eu vou ser vitimista. Exato. Então, eu faço essas considerações, né? Muitas vezes são considerações de um acordo, né? E aí eu acabo estabelecendo quem é o maior nessa relação. Aí eu fico entendendo nessa relação entre nós e Deus, quem de fato é Deus, né? Então, quem é o soberano nessa relação? Quem é que tá?
Emerson. Alguém quer falar alguma coisa? Oh, tem alguém chorando aí. Opa. Oi, oi. Tem alguém aí? Posso continuar? Ok. Então, o que é interessante é que eu preciso entender, a partir dessa prática, quem é que está no comando, está no governo, né? Quando a gente olha, né, para o principal motivo do qual nós não podemos negociar com Deus, é porque nós não temos absolutamente nada para oferecer para Deus. Né? Deus não tem nada que precise de nós. O que eu vou oferecer para Deus? Agora, o que Deus vai oferecer para mim? Tudo. Ele me deu a vida. Eu estava ouvindo a Valnice ontem, né? O pessoal critica muito a Valnice Milhomes, né? E eu estava ouvindo ela no Descend, né? Peguei um trecho. E a Valnice falou uma coisa que eu falei, olha só, a gente vai aprendendo, né? Ela estava falando sobre fé. E ela disse, eu falei assim, olha, olha a importância da fé, né? E do sobrenatural. Em Hebreus 11, lá quando ele está discorrendo sobre fé, no verso 3, ele usa, o escritor de Hebreus, ele usa uma expressão sobre a fé está condicionada ao mundo espiritual, no qual criou todo o cosmos. Ou seja, maior é a espiritualidade do que a materialidade, porque a matéria só existe, tudo que é material existe, porque surgiu a partir de uma ação do sobrenatural do espiritual, do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual ele se manifestou no que a gente vê, né, do que os nossos olhos podem contemplar. Mas, porque a gente vê e vive no natural, a gente questiona o que nos fez, a gente questiona de onde nós surgimos, a gente questiona o sobrenatural, né? Então, Deus é muito mais poderoso e tem muito mais para oferecer. Por isso, ele estabeleceu alianças conosco. Como o Dário falou, o contrato, de fato, ele pode ser rompido, né? O Reginaldo, ele usou essa expressão, né? Do rompimento do contrato, que, na verdade, a gente chama de rescisão, né? Que pode ser quebrado por qualquer uma das partes, quando, na verdade, uma das partes, ela não cumpre a sua parte do acordo, não é isso? Então, quando uma parte, ela não cumpre a sua parte do acordo, ela pode estabelecer o rompimento de acordo com os termos que estão lá no contrato. Foi um compromisso que eles firmaram mutuamente, mas a aliança ela não é assim, né? Se nós quebrássemos a aliança com Deus, Deus sempre manteria-se fiel e aumentaria a sua parte na aliança, o seu benefício na aliança, que é o que aconteceu. Quando a gente olha as alianças, a gente pode falar, pô, se a aliança ela não pode ser quebrada, então, por que é que a gente usa a expressão, e Jesus usou essa expressão, da nova aliança, né? Por que é que Jesus usou essa expressão? Porque Deus não quebrou a aliança. Quem quebrou as alianças, como o pastor Felipe falou na nossa primeira aula, foram os homens, né? Eles quebraram as alianças. E Deus sempre veio estabelecer um recomeço entre a humanidade nessa relação entre a humanidade e ele. Então, se quebrássemos a aliança, Deus sempre se manteria fiel nela, mantendo sempre a sua parte. Porque Deus é, de fato, essa parte mais forte, né? E ele quem estabeleceu a aliança, então ele não pode quebrar. Nós
poderíamos até sofrer as consequências que estão contidas nela, mas Deus ainda assim, ele manteria-se sempre fiel àquilo que ele havia estabelecido para conosco. Então, a diferença entre contrato e aliança, ela é tão discrepante, que eu não consigo deixar de fazer uma outra formulação aqui de comparação, que aí eu não quero causar nenhum tipo de constrangimento em vocês, mas contrato e aliança é como se fosse casamento e prostituição, né? Porque quem procura uma prostituta, ele está fazendo um contrato, porque ele, em troca do sexo, ele vai dar o que ela precisa, o dinheiro. Então, há um acordo estabelecido. Você me dá prazer, eu te dou dinheiro. O casamento, ele não é um contrato. O casamento é uma aliança, que, infelizmente, muitos veem como um contrato, né? E eu, quando estou fazendo classe de casais, aí se não der certo? Se não der certo, a gente separa. Separa o quê? Vocês já estão começando errado, né? Não começa uma relação já pensando nos termos de como a gente vai desfazê-la. Isso é contrato, isso não é aliança. E por que um casamento não pode, ele não pode acabar? Porque quem é a parte mais forte nessa história? A parte mais forte é a parte que mais sofre. Ai, meu Deus! E a parte que mais sofre, na verdade, é a parte que tem que perdoar mais. E aí, ela que vai estabelecer e vai manter o elo dessa relação sempre firmada. Porque é a parte que está consciente do ato, né? E aí vai manter. No contrato, a parte mais fragilizada, ela pede ela pede a rescisão. Na aliança, a parte mais fragilizada, ela vem sempre com o perdão e com o restabelecimento da renovação da aliança. E não quebra da aliança, mas renovação. Está fazendo algum sentido para vocês? Tem dúvidas até aqui? Que agora a coisa vai ficar um pouquinho mais severa. Pode dizer. Tranquilo? Fala, Carlinha. Amém. Então, vamos lá. O casamento, na verdade, ele foi, já que a gente está usando esse exemplo, eu vou dar uma pincelada aqui. O casamento ele foi criado como uma imagem da união perfeita que existe entre Jesus Cristo e a igreja. Na verdade, essa imagem é estabelecida desde a eternidade. Tá? Ele é um símbolo que ele expressa o coração e o caráter divino na aliança. E Deus estabeleceu isso e permitiu que isso fosse manifesto na terra, esse seu caráter de aliança, desde lá do Éden, né? Quando ele institui isso entre o homem e a mulher, que é exatamente o que a gente conhece como casamento, é a expressão da aliança de Deus entre nós. Talvez porque, como nós somos feitos conforme a imagem, conforme a semelhança de Deus, fomos feitos para manifestar aquilo que Deus manifesta no mundo espiritual. E a gente vê isso nas nossas ações, a gente vê isso nos nossos relacionamentos, né? Então, o casamento não existe senão para estabelecer para os homens como Deus age por intermédio desse caráter de aliança que ele tem. E exatamente por isso o texto bíblico ele fala que Deus odeia o divórcio, o rompimento de aliança, porque foi por meio de uma aliança que ele se uniu à humanidade. E como ele é um Deus de aliança, ele se mantém sempre firme na aliança, independente do que o outro vai fazer.
independente se o outro merece ou não o benefício de tê-lo do lado, de ter Deus junto, de ter o outro do lado, né? Se a gente for usar, né, o nosso Deus e a palavra ela é dura mesmo, né? A gente fala de usar. Tá ouvindo bem aí? Se a gente for usar Deus para obter aquilo que nós podemos conseguir dele, é rebaixar demais o nosso relacionamento com ele. E rebaixar um nível de prostituição, que é o que está expresso no Antigo Testamento, né? O povo se prostituiu. Por isso, eles invalidaram a aliança. Eles invalidaram, não foi Deus que invalidou. Se a gente quiser se aproximar de Deus na hora que a coisa está ruim, se a gente só se mantém como crente quando a história fica complicada, a gente está rebaixando demais o nosso relacionamento. Isso é aterrorizante, porque não é isso que Jesus passou pelo que passou lá naquela cruz, né? Então, até aqui está tranquilo? Contrato e aliança ficou claro para a gente? Deixa eu dar uma passada aqui. Tranquilo? Legal, os rostinhos. Alguém quer dar alguma pincelada? Contribuir com alguma coisa? Por favor. Fala, Celso. Eu fiz uma colinha aqui no Dr. Google. E a origem da palavra aliança. Ela vem do latim aligare, que significa ajuntar-se, ligar-se a alguma coisa. A gente tem esse negócio agora, né? Fica agora na câmera, a gente pode ver várias telas, né? Então isso é bom, né? O Google vai ajudando a gente. Entretanto, quando a gente está olhando a aliança, né? E nessa expressão, a gente tem duas expressões, uma hebraica e outra em grego. E a gente quando olha essas expressões, elas são expressões que no mundo natural a gente confunde realmente com o que a gente estabelece em contrato. Mas a principal, como eu disse já, né? Acho que a principal forma da gente observar isso é que a aliança ela foi estabelecida por Deus e Ele abriu mão, né? Ele que tem toda a soberania, tem todo o poder, foi Ele que estabeleceu não para nos punir, mas pelo contrário, foi Ele abrindo mão em benefício de todos nós, né? Isso que é muito bonito. E outra coisa, não depende da gente, né? Não depende da gente. Eu estava ouvindo uma pregação semana passada com o pastor Felipe, até comentei, semana retrasada já, né, Fio? Semana passada. Não, é que hoje é segunda já, né? É verdade. Hoje é domingo já, né? Hoje já é a última semana, né? Semana retrasada já, né? E a gente estava ouvindo uma pregação e aí eu vou falar um negócio assim, é meio duro, né? Mas quando o Paulo tá se referindo lá aos Coríntios, né? E aí ele fala, olha, eu não sei por que vocês deixaram essa confusão chegar ao ponto que chegou. Onde já se viu. O cara tendo relação sexual com a esposa do pai, né? Um filho tendo relação sexual com a esposa do pai. E vocês, sabendo disso, não tomaram nenhuma providência. Então, esse cara está fazendo um desserviço. Então, é melhor que ele morra mesmo, né? E aí ele pede a morte do cara. É melhor que ele morra, porque assim ele já está salvo mesmo. Então, ele que vá para a glória e não atrapalhe o testemunho da igreja. Numa tradução na linguagem de hoje do pastor Eduardo, né? Então, se você ler o texto, num resumão, é assim. Aí você fala, peraí, mas esse cara está em pecado, está falando para ele morrer para ser salvo logo? Lógico, a salvação não depende dele.
mas o testemunho da igreja sim. Então ele está prestando um desserviço ao cristianismo. Então a salvação não tem absolutamente nada a ver com nossa relação com Deus, porque salvação foi algo que Deus estabeleceu para a humanidade, né? Então, a gente é uma aliança que não depende do que você vai fazer para você conquistar, porque Ele já fez, Ele é a parte mais forte nessa história, Ele é o soberano nessa história, e Ele que estabeleceu. É aquilo que eu sempre falo, falar de salvação não é uma conversa nossa. A nossa conversa é testemunhar da graça e do amor de Deus, né, que Ele estabeleceu. Porque se eu tenho que fazer alguma coisa para conquistar, isso é um contrato, isso não é uma aliança. Fala, Celso. Mas O Celso tinha... Só um pouquinho, Fio. O Celso tinha... A salvação, ela depende de nós, né? Nunca. Graças a Deus, não, Celso. Depende da nossa aceitação. Não, essa é uma outra coisa, não foi o exemplo que eu dei. Ah, tá. É por isso que eu deixei claro lá, né, que a parte mais fraca, ela só vai aceitar ou não, na definição da aliança, lembra? Isso. Tá bom? Não, mas eu estou dizendo, entra na aceitação, mas ela não entra em você ter que realizar, porque depois que eu aceito, eu preciso fazer alguma coisa. Você pode olhar nas nossas atitudes. Não depende do que nós fazemos, depende só da gente aceitar. Isso aí. E aí, na nossa prática de cristianismo, a gente sempre está pensando em ter que realizar alguma coisa para justificar a nossa salvação. Pode olhar, pode fazer uma análise séria das nossas atitudes para a gente perceber isso. Pastor Felipe. Na breve aula que eu dei, eu falei sobre 3 tipos de aliança, né? A gente não entrou muito no assunto, mas falou só sobre tipos de aliança. E eu queria falar sobre esses 3, eu acho que encaixa em tudo que a gente está falando, né? O primeiro, que é por cessão real, que é um pacto entre 2 partes, onde o mais forte soberanamente oferece ao mais fraco um benefício que passa a ser direito do mais fraco, e o mais fraco e o mais forte estabelece e ele mesmo cumpre todas as exigências desse pacto, cabendo ao mais fraco só tomar posse do benefício que já foi assegurado a ele pelo mais forte. O segundo seria o de vassalagem, que não é não é o nosso caso, que é estabelecido entre o mais forte e o mais fraco, onde o mais forte estabelece as bases do pacto, que se deve ser observado, cumprido pelo mais fraco. No pacto de vassalagem, o mais forte concede o direito de exploração e deliberação sobre um benefício que é posto à disposição do mais fraco. Nesse tipo de pacto, de aliança, o mais fraco só pode gerir o benefício que continua sendo de propriedade do mais forte. Esse pacto ele pode ser desfeito a qualquer tempo pelo mais forte. E o outro que eu falei é o pacto entre iguais, né? Que no caso, eu gosto de botar aqui quando é o casamento, são 2 iguais que se alianciam, né? E é estabelecido entre 2 partes iguais que contraem direitos e obrigações equivalentes. O direito de uma parte será a obrigação a ser cumprida pela outra e vice-versa. Eu queria trazer isso também. Obrigado, pastor. E aí, meninas, tia Kátia, fala, dá pelo menos um oi para nós. Tá tudo em paz aí, Carlinha? Tudo em paz. A Carlinha sempre fala, hein? Não, estou meditando na palavra, nas palavras juntas. Por enquanto a gente vamos entrar nos textos bíblicos agora para a gente entender algumas coisas, né? Então, vamos entender promessa e juramento, né? O que tem a ver isso com a gente? Que é uma diferença importante que a gente precisa perceber que existe em contratos, né?
Um contrato, ele envolve, o Dário eu acho que falou um pouquinho sobre isso, né? Ele envolve promessas, enquanto a aliança, ela envolve juramento. E o escritor de Hebreus, abre sua Bíblia aí, por favor, em Hebreus, capítulo 6, versos 13 e 14. E aproveita e já grifa aí na sua Bíblia também, para a gente entender isso. E aí, é uma linha muito tênue, e eu peguei um texto, que é um texto que fala das duas coisas em uma só. Né? Então, por exemplo, se você não cumpre no contrato a promessa, ou o compromisso, né? Estou me comprometendo de que eu vou fazer, né? E se eu não fizer? Cada um vai para o seu lado e assim toca a vida, né? Mas na aliança, ela tem promessa? Tem. Mas a promessa, ela está validada num caráter que é um caráter divino. E aí eu quero citar para vocês e talvez aqui seja um esclarecimento. Por que Deus não gosta que a gente jure em vão? Né? Talvez a gente tenha a resposta aqui. Leia para mim, por favor, quem abriu. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. Percebe que ela é uma expressão, né, sobre, primeiro, quem é maior, né? Maior é Deus. Poxa, saber que Deus estabeleceu uma aliança conosco, o que essa aliança envolve? A gente vai estudar um pouquinho melhor sobre o que nos envolve essa aliança, o que nos traz esta aliança, quais são os benefícios da aliança, mais para frente nas próximas aulas, tá? Mas percebe que a aliança, ela tem as promessas, né? E aí, esse juramento é um comprometimento divino de que ele irá derramar sobre ele, né? E aí, como Deus está assumindo esse compromisso, Deus não colocou a vida de ninguém em jogo, senão o seu próprio caráter, né? Então, as promessas, elas são geralmente, como o Dário falou, acho que aconteceu uma treta aqui de novo, desculpa. Elas são geralmente condicionais. E se a gente ler a Bíblia, a gente vai descobrir que muitas promessas de Deus apresentam condições que nós devemos cumprir, na verdade, para que a gente possa experimentar o cumprimento e desfrutar de cada uma dessas promessas. E aí, o texto de Filipenses, ele é um texto que fala um pouco sobre isso. Capítulo 4, versos 6 e 7 de Filipenses. Abre para mim, por favor. Só para a gente ter uma ideia das condicionais, e essas condicionais, elas são benéficas. Elas são benéficas para nós e não para Deus. Então, Filipenses 4, verso 6 e 7. Pode ler, filho. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades pela oração e pela súplica em ação de graças. Então a paz de Deus, que excede toda compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Então, vamos olhar para esse texto e vamos perceber qual é a promessa. Qual é a promessa contida aqui nesse texto aqui que Paulo descreve aos Filipenses? Que Deus derramaria uma paz que excede uma compreensão humana. Verdade? É isso?
Sim, Essa é uma... que nos guardaria. E que ele vai nos guardar os corações. E esse guardar o coração é interessante porque a gente não vai desistir, a gente não vai morrer, não vai desfalecer diante da tribulação. Certo? Sim. Agora, fala, Dário. Nesse caso aqui, guardar a paz de Deus, que excede o entendimento, é consequência de colocar diante de Deus as nossas petições, suplicar e agradecer. Então, você chegou aí onde eu queria chegar. Percebe que promessas têm condicionais. Tá? Então, qual é a condição para você viver, ter paz em momentos de dificuldade, quando o bicho está pegando? Há uma condição aqui, né? A condição é que você entregue o teu coração, que você ore, que você tenha uma atitude de fé. E qual é o prejuízo em você entregar o teu coração amargurado nas mãos de Deus? Nenhum. É benefício. Então é benefício sobre benefício. Com Deus, as promessas, elas estão incondicionais, mas essas condicionais, elas vão nos levar sempre a termos uma abertura para recebermos de Deus o benefício, mas receber para poder desfrutar melhor. Não é um aprisionamento, não é como disse o pastor Felipe, como os termos da vassalagem, né? Onde eu te dou minha terra, mas vou te aprisionar lá, porque eu vou receber daquilo que você produz, ou seja, eu só ganho. Lembra da época que as pessoas elas vinham, tinha a escravatura, depois vieram os imigrantes. Aí os fazendeiros, né, pagavam a vinda desse povo para cá, aí botava na caderneta lá o que eles compravam na vendinha, e esse cara, na verdade, tudo que ele ganhava ficava com o próprio dono das terras, né? Então, que raio de acordo é esse? São escravidão. Agora, com Deus, é uma escravidão, assim, travestida, né? Agora, com Deus, não. Qualquer tipo de condicional, diante das promessas, elas também são um benefício para nós, para que possamos desfrutar melhor dessas promessas. Dúvidas? Promessas também, elas podem ser quebradas. Entretanto, a aliança, ela não pode ser quebrada, porque ela está baseada num juramento, né? Ela é uma promessa. Então, ela tá afiançada, né, em algo que é sólido. Porque Deus, quando ele jurou por seu nome, né, ele está jurando por si mesmo, ele está colocando todo o seu caráter em jogo. Então, na Bíblia, um juramento é algo sério. E um juramento na Bíblia, ele é considerado definitivo, por isso que Jesus dá essa orientação. E ainda num contexto, que era num contexto de divórcio, né, onde se estabelecia compromissos e se jurava, né? Tanto é que quando a gente fala sobre os nossos 25 artigos de fé, a gente fala sobre juramento, e a gente, quando é chamado diante dos magistrados em juramento, nós podemos. Por quê? Porque o que nós estamos nos comprometendo diante do magistrado é um empenho do nosso caráter cristão. Então, pode ser feito. Tem crente que fala assim, eu não posso jurar, porque Jesus disse que não pode jurar. Não pode jurar em vão. Você não pode jurar naquilo que você não vai cumprir. Isso é um pecado. Uma vez que você jurou, você tem que cumprir, porque esse é um voto, né? E ele tá validado pelo teu juramento, ou seja, pelo empenho da tua honra, pelo empenho de quem você é. Esse é um caráter divino. Tô certo? Fechado? Então, crente não pode jurar?
Hein, Carlinha? Hã? Acho que pode. Se ele cumprir, né? É isso aí. Se não for em vão, se for em vão, faça isso não, tá? Mas aí não sai jurando por aí também não. Não. Não Mas jurei. Reginaldo, tamo junto aí, varão? Troca e entrega. Então, outra diferença do contrato, então, é que o contrato exige a troca de bens ou de serviços, como a gente já falou um pouquinho, enquanto as alianças, na verdade, ela envolve uma entrega que é entrega pessoal, tá? Em um contrato, você entrega um serviço ou um bem material, enquanto o outro lado, a pessoa vai te entregar um outro bem material ou dinheiro, tá bom? Em uma aliança, você entrega, na verdade, o seu próprio ser e rende-se a outra pessoa. Se a gente vai falar do casamento, no altar, o que a gente está fazendo? A gente está se entregando para o outro. A gente está fazendo votos que a gente se anula por conta do outro. Então, na sua aliança, Deus, ele recebeu as criaturas, e é importante a gente entender isso. Está lá em João, capítulo 1, verso 12. Conhecemos de cor. Fala, Dário, de cor aí. João 1,12. De cor, miséria. Tá procurando, Dário? Fala aí, Dário. João 1,12. Eita, nós. Mas todos quantos receberam, deu-lhes direito de serem chamados filhos de Deus. Pastor não vale. Vou embora, então. Tchau. Então, essa expressão, né, na sua aliança, Deus nos recebeu criaturas e nos transformou em filhos. E se deu a nós em forma do seu Filho, Jesus Cristo. Agora, nós nos tornamos novas criaturas, nascidos de novo. E isso, novas criaturas, de nova natureza, de nova descendência, agora é divina. Se a gente entender o benefício dessa aliança, é uma aliança para tudo de novo. Eu quero trabalhar um pouquinho isso hoje à noite, eu não vou me ater muito, mas, por exemplo, existe muita gente falando, que tudo volte ao normal. E eu estou aqui, Senhor, em nome de Jesus, não volta ao normal, não. Voltar ao normal, tem gente querendo voltar ao normal. Não está servindo para absolutamente nada. Tem gente que vai sair pior do que antes da pandemia. Na China, não sei se vocês viram, eu não sei, eu fiquei tão impactado com essa informação, né? Na China, por conta do isolamento social, hoje a China registra o maior índice de divórcio de toda a sua história, porque as pessoas não conseguem conviver. Elas olharam para uma realidade que elas estavam colocando debaixo do tapete. E ao invés de converter, né? Embora eu acho que esse tipo de questão é impossível a gente aprender sem a lição da cruz, né? Isso não tá intrínseco dentro do homem. Isso é a partir de um novo nascimento mesmo, né? Talvez eles estão sofrendo um pouco de todo o regime que impediu com que o cristianismo chegasse
de verdade lá, né? Então, o cristianismo, ele nos dá a importância da aliança e, ao mesmo tempo, como ela se reflete nas nossas relações humanas, né? Então, tem gente que está vivendo essa pandemia para melhor e está assimilando, está deixando com que o Espírito a transforme, mas tem gente que vai sair dessa pandemia pior do que entrou. Tem gente que está falando, ai, pastor, não vejo a hora de voltar tudo ao normal. Que voltar ao normal? Misericórdia. Eu estou sonhando com uma sociedade mudada, eu estou sonhando com uma igreja transformada. Mas, infelizmente, tem muita gente que vai voltar pior do que era antes. Mas, enfim. Alguém quer contribuir com alguma coisa? Percebe que não tem troca aqui. Uma coisa que, pegando isso que você falou, da questão lá da China, né, eu percebo, pelo menos um pouco eu conheço dos países, das culturas orientais, que em muitos lugares ainda o casamento ainda é uma relação de contrato, não é uma relação de aliança. Uhum. Né? A gente pega muito isso no Oriente Médio, né? Onde ainda tem casamentos onde crianças casam com homens muito mais velhos. São casamentos, mas não são alianças, né? Ainda que travestidos de alianças, mas são contratos. Né? Aí, quando acontece uma situação dessa, ao qual as pessoas são obrigadas a ficarem, às vezes, até 24 horas convivendo, o contrato não se sustenta. Porque o contrato é igual no trabalho. Ninguém que tem um contrato trabalhista fica 24 horas junto, 7 vezes por semana, 7 dias na semana. Então, tudo tem um horário. Né? E agora isso tudo se desestabilizou, porque as pessoas estão tendo que conviver. E o convívio, para quem não tem uma aliança, é nocivo. Porque o convívio ele é algo que é benéfico para a aliança, mas para quem vive em contrato, numa base que não é sólida, vai ruir. Aí a gente acaba vendo um fenômeno como esse, né? De tantos divórcios em tão pouco tempo, num país tão grande como que é a China. Eu acho que se a gente pegar para olhar, tem outros países também, o qual tem essa base relacional de contrato, né? Bem capaz que esteja caminhando para a mesma situação. Shirley pediu, levantou a mãozinha. Fala, Shirley. Será que eu não sei falar? Fala, estou falando, estamos te ouvindo, pode falar. Na verdade, assim, com as pessoas que eu tenho conversado, eu tenho falado que esse é um tempo que Deus deu para a gente voltar às raízes, voltar para casa, estar aqui. Eu tenho medo dessa expressão também, depois eu te explico. Não, assim, mas no sentido de você voltar para sua família. E algumas pessoas, que o senhor está falando na China, está dando divórcios e tudo mais. Mas é o tempo para você avaliar a sua vida familiar, na casa, no conjugal, enfim. É um tempo para a gente se reinventar, se redescobrir, nesse sentido. Vou só aproveitar você, eu concordo com você, mas a gente só vai... Deixa eu só dar uma pitada dentro da nossa metodologia cristã, né? Primeiro, assim, voltar às raízes, eu acho que estão... Eu só vou colocar no mute, Shirley, mas depois você pode tirar, tá? Tá. Como deve estar entrando notificação no celular, treme aqui pra gente, né? Voltar às raízes, aí vou dar uma pitada de cristianismo, né? Voltar às raízes não seria... Eu entendi o que você quis dizer, tá? Voltar às raízes, não, né? Por isso que eu tô dizendo, né? Nossa raiz, ela é pecaminosa, né?
Mas eu entendo quando você está falando de voltarmos para dentro dos nossos lares, entender a importância da família e permitir com que o Espírito Santo nos transforme a nossa relação. É exatamente isso. Eu concordo com você, tá? E aprendermos com isso. Agora, imaginem vocês, né? A gente tem agora o privilégio de estarmos em casa, em família, revendo o nosso cristianismo dentro de casa. Agora não tem escapatória. O mundo inteiro está passando por isso. O mundo todo. Tem uma galera assim que tá achando que isso é conversa fiada. Estão andando por aí, não usa máscara. Vida que segue, né? Mas a gente que tá entendendo, está assimilando, e eu louvo a Deus por aqueles que têm se permitido ser transformados. Fala, pastor Vanderlei, perdão. Eu estou sem acesso ao seu microfone. O senhor ia falar alguma coisa? Não, não. Tá bom. Eu pensei que o senhor estava só falando com a Claudinha, então. Com certeza. Então, vamos encaminhar para os nossos finalmente aqui, que a gente está terminando a aula de hoje, né? Então, Jesus Cristo, ele é a nossa aliança, né? A gente cantava, Jesus é a aliança entre você e Deus. Lembra disso? Lembra disso, Kátia? Faz tempo, né? Tem sempre uma segunda parte que eu não lembro. Hoje ele te chama para renovar, Não, mas é depois desse refrão aí. O Tato canta diferente, né? Mas vamos lá. Aliança entre você e eu. Não, eu sei, mas depois, hoje ele te chama para renovar, hoje ele te chama para restaurar. Aí depois ele volta de novo, mas ele volta numa outra estrofe. O Tato volta numa outra estrofe que eu nunca conheci. Vou pensar aqui. Então, Jesus é a nossa aliança. Tem um texto de Isaías que eu quero ler com vocês. Isaías 42, vamos ler de 5 a 7, por favor? Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tornar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que já jazem em trevas. Então, perceba assim, o Criador de todas as coisas, olha o poder, percebe? Então, ele estabeleceu uma aliança, só que essa aliança não é só para a gente. Essa aliança que ele estabeleceu, e ele nos chamou em justiça, né? Então, é aquilo que eu sempre falo, eu tenho um vício de linguagem. Vocês vão ouvir sempre eu falar repetidas vezes a palavra tempo, a palavra propósito e justiça. Mas a justiça ela é um pouquinho diferente, porque eu sempre falo da justiça como um conceito, né? O justo que se manifestou pelos injustos. Isso é a justiça. Essa é a justiça e esse é o grande termo da aliança, né? O maior que se doa pelo menor, né? E o menor é o melhor, né? Eu acabei errando, mas não deixa de ser uma verdade também, né? O menor é o melhor. Se é que a gente pode entender assim, né? Somos beneficiados por esse amor. Só que não é para a gente. É para nós, mas também envolve o nosso semelhante. Não era só para o judeu. Envolve cada um de nós, que segundo ele somos gentios, né? Então, tudo isso para quê? Para trazer uma vida melhor. Para trazer uma vida sem aprisionamento, uma vida de clareza, né? Uma vida sem cárcere. Né? Então, é importante compreender que Deus, ele nos deu o seu próprio Filho em aliança.
E sem ele, a nova aliança, ela jamais iria existir. E essa não foi a ideia, uma ideia que Deus teve depois que a gente pecou. Nós precisamos entender, esse não foi uma expressão que a gente usa também, esse no leão da montanha de Deus, né? Saída estratégica, não foi um jeitinho que Deus deu para a queda. Na verdade, foi algo que ele sempre determinou desde a eternidade. Vamos ler isso, ó. Abre aí, Apocalipse, capítulo 13, verso 18. Apocalipse 13, verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Não, e o seu... ou eu falei errado, ou você está lendo errado. É Apocalipse 13, 18. É isso mesmo. É isso mesmo? É. Aqui está a sabedoria. Ah, então eu coloquei o texto errado. Mas leia esse, vamos ver. Vai que. Aqui há sabedoria, ou está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Porque agora, é o número de um... 13:8, Dário, perdão. Chegou lá. 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro, ele foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Não foi depois que o homem pecou? Não. Então Jesus nasceu para morrer? Sim. Por que é difícil a gente entender isso? Entenda que Deus tem um propósito firmado para cada coisa que foi criada. Deus tem um propósito, Deus tem um fim para cada um de nós. Então, nós vemos que, na verdade, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. E ela não foi só uma ideia que correu por Deus mais tarde. No Isaías 42, que a gente leu, mostra que Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é a aliança e que ele foi morto desde a fundação do mundo. A aliança era, portanto, a ideia original de Deus. A nova aliança, o que nós vivemos em Cristo Jesus hoje, sempre foi uma ideia de Deus. E Deus não apenas é um Deus de aliança, mas também é um Deus que mantém a sua aliança desde a eternidade. Eu amo a expressão que Jesus tem em Lucas, e ele nos dá em Lucas, capítulo de número 22, no verso de número 14. Lucas 22, a partir do 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Quando a gente olha no grego, há um paralelismo que a gente chama, ou seja, há uma duplicidade de palavras. Com desejos desejei. Se a gente fosse fazer, com desejos desejei. Mas quando a gente olha essa expressão no grego, a expressão desse paralelismo, desejo desejei, Jesus, talvez a melhor tradução seria: desde a eternidade eu desejei esse momento, eu esperei por este momento. Esse é o ápice, é agora. Acabou. Tirei toda a tristeza do coração do meu pai, que eu sempre vi desde a eternidade o sofrimento dele, por saber que o plano dele, que ele tinha para vocês agora, vai ser estabelecido em graça, em amor, em uma justiça que eu me dou por vocês.
Cara, como que eu não vou me apaixonar por isso? E aí Jesus, ele fala assim, cara, chegou, sabe? Talvez seja aqui a expressão inicial do tetelestai, do está consumado, né? Cara, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Aí você fala para mim, mas horas depois, lá no Getsemane, ele falou assim, Pai, passa de mim esse cálice. Porque agora, desde a eternidade, quando os pecados de toda a humanidade vieram sobre ele sentiu o que era viver sem Deus. Nós nascemos em pecado, ele não. Ele sempre sentiu a presença de Deus nele. E agora ele estava sentindo o que era uma vida sem sentir a presença. Então, eu compartilho da ideia de alguns teólogos que desde a eternidade esse foi o primeiro momento que Jesus se viu longe de Deus e ele disse, eu não consigo viver sem sua presença, passa de mim esse cálice. Passa logo, seja feita a tua vontade. Eu quero estar junto de você de novo. Então, a nova aliança, ela permite a gente viver também algo que nós nunca vivemos, que é a experiência de ter Deus, a experiência do relacionamento com o Pai. Por isso eu gosto daquele texto, no capítulo 4 de Hebreus, que diz que é impossível aqueles que experimentaram as premissas do Espírito, né? Aqueles que experimentaram os poderes do mundo vindouro, capítulo 6, verso 4. É impossível que aqueles que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo ao escárnio, né? Então, se a gente experimentou a vida de Deus, rapaz, a gente vai experimentar essa expressão do Getsemane de Jesus. Porque a gente sabe que não tem melhor lugar para estar, senão na presença de Deus. Se nunca sentiu isso, então nós precisamos viver essa experiência. Alguém quer falar? Eu quero. Fale. Eu quero, é muito interessante quando o senhor foi falando sobre, desde o começo, contrato, aliança, a gente foi passando, é muito forte a visão que nós temos do mundo. As nossas alianças são quebradas, as nossas promessas são quebradas, os nossos juramentos são quebrados, as pessoas falham conosco. Então, quando a gente ouve falar em promessa, em aliança, e a gente precisa entender o caráter de Deus, porque as nossas bases normalmente são humanas. Nós nos acostumamos a alianças que não são eternas, que não são duradouras, que não são verdadeiras, ou que são muito condicionais, não deveriam ser, né? Então, quebrar esse paradigma primeiro, né? O senhor estava falando o tempo todo, mas eu pensava, né, como um ser humano, quantas vezes eu já me comprometi, não fiz, criei uma aliança que não, ou fiz uma promessa, ou até um voto que não cumpri. E Deus, né, como fala em Números, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então é muito legal a gente reconstruir, ressignificar aliás, trazer a verdade desse significado que a gente muitas vezes perdeu. E uma coisa, Kátia, me permite, né? Você falou sobre as condicionais, mas são nossas condicionais, diferente das condicionais de Deus, né? Porque Exatamente. As condicionais de Deus beneficiam a nós mesmos. Sim. Né? E uma coisa que eu aprendi, porque desde criança minha mãe falou que eu nunca podia jurar. E eu sempre corrijo as pessoas, não jura. Mas é verdade, né? Não em vão. Me falavam que quem jura mente. Isso. Eu acho que, pegando um pouco isso que a Kátia falou, acho que o motivo da nossa frustração, uns com os outros, com as alianças, com as promessas, com os juramentos,
é porque talvez a gente ainda não conheça de fato o que é uma aliança, o que é um juramento. A gente tem sombras, né? Achar que miojo é macarrão, mas não é. Eu não quero esgotar. A Kátia me deu várias pistas aqui, mas eu não quero esgotar hoje, senão vou matar as aulas lá na frente. Mas é exatamente isso, Kátia. A ideia é exatamente por isso que o nosso conceito de perdão é equivocado. Por isso que, eu perdoo, mas eu não preciso viver com você. Deixa de conversa fiada que você perdoou nada. Né? Deixa de hipocrisia. É exatamente esse fermento farisaico que está muito presente em nós, e Jesus nos orientou para que não estivesse. Né? Então, por que há tanta confusão, então, em relação à velha e à nova aliança na igreja de hoje? Né? Essa é uma pergunta que eu acho que é importante a gente fazer, porque ela vai abrir espaço para a semana que vem, tá? E aqui eu já estou encerrando mesmo. 2 Coríntios, no verso de número 11, no capítulo 3, ela diz que, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma forma, corrompidos os vossos sentidos e se apartam da simplicidade que há em Cristo Jesus. Né? Então, quando a gente olha para a ação diabólica, né, para a intenção de Satanás, que já está julgado na nova aliança, tá? Não é que ele será, já está julgado. Ele já não tem mais domínio. Uma coisa que eu fico abismado, né? Crente com medo de demônio. Eu não posso ver alguém endemoniado. Você tem medo de ficar também, só pode ser, né? Só pode ser. Porque o cara já está condenado. O cara não tem mais poder, domínio, só absolutamente nada. O cara está acorrentado, está com medo, crente. Não viveu a renovação dessa aliança ainda, né? Não nasceu de novo. Então o diabo ele está trabalhando duro e arduamente para garantir que o engano, que assim como acontecia lá no Éden, permaneça nos nossos dias, permaneça na igreja de Cristo. É o que Paulo está dizendo. E Paulo está dizendo para uma igreja que tem dom, uma igreja que tem todos os dons, né? Só não tem caráter. Né? Só não tem o caráter divino, não tem o caráter do Espírito. Então, o problema é que, com o engano, é que quando nós somos enganados, a gente nem consegue imaginar que, na verdade, nós estamos sendo vítimas de Satanás. E por ser vítima, a gente não consegue cumprir o propósito real de Deus para as nossas vidas. Então, quem está no comando das nossas vidas, mesmo que sem a compreensão, é Satanás e não Deus. E aí, às vezes, tem gente que fala assim, eu não concordo com isso, não. Não concorda por quê? Foi uma inspiração divina? Ou essa é uma doutrina de Satanás que você tem deixado com que anos permaneça sobre você e você não tem se permitido ser renovado pelo entendimento? O que é que está rolando aí? Então, eu acho assim, antes da gente, olhando para a palavra de Deus, para ensinamentos e doutrinas cristãs, a gente falar, eu não concordo com isso, não. A gente tem que entender, né, se esse tipo de expressão é fruto de um engano satânico e maligno ou se isso é renovação do entendimento pelo Espírito Santo. Então, se nós soubéssemos que estávamos sendo enganados, nós, então, fugiríamos da ação do diabo. Então, a doutrina cristã é para lançar fora mesmo todo engano satânico. Além de ser uma estratégia de Satanás, eu creio também que tem uma outra razão muito importante, né? Para que exista confusão em relação às alianças que Deus fez
e a falta de compreensão da aliança que nós estamos vivendo hoje é que nós não sabemos ler a Bíblia. A gente entende que a Bíblia foi escrita para a gente. Fala, Claudinha. A Oséias 4:6 fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, o que acontece, Du? Lá atrás, hoje em dia nós temos uma família de facilidades, até entendo, acho que foi o que a Kátia falou, né? Ou a Ronda, não sei. Por quê? Porque hoje está cada um por si, cada um está com o seu celularzinho, cada um está com o seu notebook, e estamos esquecendo que os pais têm por obrigação de ensinar a palavra para os filhos. Então, é fácil, nós estamos construindo alianças de plástico, que é fácil ser quebrado. E, na verdade, bom o texto que você lembrou, porque é um texto que o profeta se levanta, porque é esse mesmo profeta que está sentindo na carne a dor e o sofrimento do pai em relação a essa relação promíscua que existe entre o povo e Deus, né? Ele está sentindo na carne. Aí ele fala, olha, o povo é destruído por falta de conhecimento, mas é porque aqueles que deveriam falar e instruir estão corrompidos tanto quanto. Porque essa palavra é uma palavra contra os profetas, é contra o sacerdote, né? Que deveria estar cumprindo a sua função e não está. Então, é uma palavra que, hermeneuticamente falando, ou seja, trazendo para a nossa realidade, né? Ela continua sobre nós, cristãos, que não compreendemos o valor da aliança e, com isso, não compreendemos o nosso propósito como filhos de Deus, porque não somos mais criatura. E como filhos de Deus, nós temos que ser como Jesus foi nessa terra. Então, será que também não falta conhecimento, porque nós estamos corrompidos, né? Temos uma relação promíscua com Deus, né? Então, por isso, a gente tem a escola dominical e nós precisamos valorizar a escola dominical porque ela nos dá uma melhor compreensão dos textos bíblicos. Ela nos dá uma melhor compreensão do ensinamento da palavra. A escola dominical, ela jamais pode ser substituída, gente. Assim, muito me decepcionou. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, mas eu estou decepcionado porque eu mandei para mais de 60 pessoas. E quantas pessoas nós estamos aqui? 4, 8, 12 pessoas, né? Estamos em 12 pessoas. Das 12 pessoas, 3 são pastores. Né? Então, não, 12 não, tem 13, porque a Claudinha está junto, e eu não sei se a Lê está junto com o Emerson lá, né? Talvez 14. A Márcio Dário. A Márcio Dário também, 15. Então. A Rosana e o Reginaldo. 16 pessoas. Das 16, tira 3, 13 pessoas, né? Então, a gente encaminhou para boa parte, e as pessoas, na verdade, elas não se conscientizaram que precisam fugir do engano. E o conhecimento da Bíblia, a escola dominical, é uma estratégia divina para clarear as nossas mentes, para tirar toda a cegueira de nós, né? E aí, gente, eu quero pegar um gancho, né, do que a Claudinha falou. Não vai ser a minha entrada no YouTube ouvindo um monte de pregação, que é importante, que vai me tirar o entendimento. Às vezes, como não tem esse campo de discussão que a escola dominical promove, pode gerar mais dúvida ainda. E aí a gente pega meias verdades que não são verdades. Porque a gente fica deduzindo muitas coisas. Não tem com quem conversar, não tem como tirar as dúvidas. Então, isso não substitui a escola dominical, né? Então, a escola dominical é uma ferramenta divina
para poder clarear a nossa mente e nos tirar de todo engano também, né? A pior coisa que existe é a gente pular etapas. E as pessoas curtem pular etapas. Pular etapas é não permitir com que o Espírito Santo nos renove. Porque Deus tem um tempo para trabalhar. Ninguém que nunca leu a Bíblia ou que não tenha participado de uma escola dominical durante um período consegue compreender de fato as questões divinas, porque Jesus ensinou, né? Portanto, indo, fazendo discípulos, ou seja, é na caminhada que nós vamos nos tornando cristão. E tem gente que acha, aceita Jesus como Senhor Salvador da minha vida, pronto, tá feito. Não tá, não. A compreensão da aliança é algo que precisa ser... Eu não sei onde está tocando, acho que foi as crianças colocaram, né? Deve ser o seu. Não é? É algo que precisa ser construído, né? Na verdade. Então, para a nossa próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho e vai tentar entender o que alguns chamam de antiga aliança. E eu tenho uma restrição quanto a esse nome, e aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso semana que vem, tá? Valorizem a escola dominical. Valorizem a escola dominical. Isso é importante. A gente já não estava aguentando mais, né, Kátia? Verdade, pastor. Glória a Deus que tem ferramenta. Tem distanciamento social, mas tem ferramenta para a gente suprir essas necessidades. Glória a Deus por isso. Perguntas finais, dúvidas finais? Alguém quer fazer algum tipo de contribuição aí para a gente encerrar? Gostaram, não gostaram? Esse é o caminho? Muito bom. Reginaldo? Deixa eu fechar aqui para ver todos vocês. Aí. Ó, dá para a gente até tirar uma foto, ó. Muito bom, pastor. Muito bom. O Emerson não está conseguindo falar, tá só no chat comigo. Gostamos. Amém. Kátia, ora por nós então, filha. Oro. Senhor querido, obrigada, Pai, por mais uma vez, Pai. O Senhor está ministrando no nosso coração através da vida do pastor Eduardo, com a escola dominical, com os ensinamentos, Senhor, que vem diretamente do teu trono, Pai. Obrigada, Senhor, porque mesmo distantes, nós podemos estar perto de Ti, da Tua palavra. Senhor, aumenta a nossa sede, aumenta a sede do Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, ansiar pelos momentos com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo nos revelando a Tua verdade. E, Senhor, nos dá essa importância, que nós vejamos a importância que tem esses momentos contigo. E que essa semente que foi plantada hoje no nosso coração, Senhor, venha frutificar para a honra e glória do Teu nome, Pai. Fica conosco, nos dá uma boa semana. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Eduardo, do pastor Felipe. Obrigada, Senhor, por cada um que pôde estar presente nessa aula, em todas as aulas que foram dadas hoje, e que Teu Espírito Santo continue agindo por nós, Senhor, através de nós e apesar de nós. Em nome de Jesus, amém. Jesus, amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Que Deus nos guarde. Beijo. Obrigada, pastor. Beijo. Beijo. Bom dia para todos.